é um questionamento. Pergunta-se: do que o jovem precisa? Todo esse mês, a casa tem trabalhado temas relacionados à evangelização da infância e do jovem, que é uma atividade desenvolvida no estado do Rio Grande do Sul, no movimento espírita do Rio Grande do Sul, há mais de 70 anos. E no Brasil, em alguns pontos, essa atividade conta com mais de 100 anos. Porque há, por parte do movimento espírita, do conjunto das instituições espíritas, uma vontade, uma ocupação de formarmos naqueles espíritos que retornam à Terra um processo educativo integral, a fim de transformá-los em homens de bem. Então, em primeiro lugar, quando nós vamos falar do jovem, é importante que nós compreendamos como a filosofia espírita vê o jovem. Porque há vários ramos filosóficos que vão estabelecendo seus conceitos em relação a esta fase da nossa existência. Para a doutrina espírita ou o espiritismo, o jovem é um espírito imortal, ou seja, criado por Deus e que tem como essência a imortalidade, como todos os espíritos. Nós temos várias existências físicas. Quando perde-se o corpo físico, nós não morremos, não sumimos, não desaparecemos. Nós continuamos a nossa existência como espíritos imortais. Por isso que todo esse pavor em relação a mais um vírus que chega, para nós é apenas um percalço do caminho. Porque, na pior das hipóteses, alguém vai perder o corpo físico e vai continuar vivendo. Vivendo, educando-se na espiritualidade até que volte a renascer em novo corpo. Isso não é conversa, isso é ciência. Isso é comprovado cientificamente por todos aqueles que se dedicaram ao longo da sua vida a pesquisar e estudar doutrina espírita, dentre eles o codificador da nossa doutrina, Allan Kardec. Então, o jovem é um espírito imortal, com potencialidades e necessidades em fase de aperfeiçoamento. E como protagonista em seu processo de desenvolvimento e de aprimoramento espiritual. Então, isso nos dá uma série de aspectos para considerarmos em relação à nossa juventude. Espírito imortal significa o nosso jovem, ele não tem apenas a bagagem desta vida. Nossa criança não é apenas um espírito que tem 1, 2, 3, 4, 5 anos de vida, não. Ele tem uma trajetória espiritual, ele tem uma bagagem que ele arregimentou em muitas outras vidas. Se nós pudéssemos mensurar o tempo de existência dos espíritos, talvez nos surpreendêssemos
e em verificar que os nossos filhos, por vezes, são espíritos muito mais velhos do que nós. Foram criados antes, talvez. Mas agora, por uma questão de contingenciamento da lei divina, de oportunidades que ela nos concede, renasceram na condição de nossos filhos. Então, os nossos jovens têm uma bagagem. Eles têm uma história que começa muito antes do nascimento. E é por isso que todo espírito, quando ele renasce, ele recebe uma bênção que nós chamamos esquecimento do passado. A gente, com raras exceções, sabe quem foi. E isto é fácil de compreender. Porque faça um exercício simples. Se nós discutimos com alguém ontem, magoamos essa pessoa, e depois nos demos conta daquilo que fizemos. Começamos a nutrir em relação à pessoa um sentimento de culpa, de remorso. Por que eu fiz isso? Por que eu magoei? Por que eu me exacerbei tanto? Não devia ter feito isso. E nós ficamos remoendo, aumentando a raiva, potencializando a mágoa, o que nos faz mal também. Isto com as pequenas coisas do cotidiano vividas agora. Então, vocês imaginem que nós fomos espíritos que vivemos na Idade Média, na Idade Antiga. E os anjinhos que nós somos hoje, não somos anjos, temos vários vícios, defeitos. Vocês imaginem quem nós éramos há 1 século, há 2 séculos, há 3 séculos, há 4 séculos, os crimes que nós devemos ter cometido, os prejuízos causados a pessoas que hoje estão reencarnadas ao nosso lado, que são nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais, esposa, marido, namorado. Imagine se a gente lembrasse de tudo isso. Não ia ter convivência que desse certo. Porque a gente olhar um para o outro e vai dizer, tu me mataste, né? Eu lembro, há 200 anos tu me deste um tiro, me mataste. Não tinha como nós conseguirmos viver se o véu do esquecimento não nos beneficiasse na reencarnação. Então, na infância, esse véu é bem mais denso. Os próprios instintos, os impulsos da criança, eles são velados. Não pense que a teimosia, a gritaria do pequenininho é tudo isto, é muito mais. Mas na infância, ele está muito mais velado. Quando chega na adolescência, o jovem, o pré-adolescente, o adolescente, depois o jovem, ele começa a entrar em contato, aí sim, com aqueles impulsos pretéritos que ele veio com o compromisso de educar nesta vida. Por isso que, muitas vezes, na adolescência, o menino, a menina vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer. Vai se sentir um estranho. Ele começa a ter sentimentos, ele começa a ter ideias, ele começa a ter impulsos que até então na infância estavam mais velados. Ele está entrando em contato com a sua bagagem pretérita, parte dela. Aquela que no planejamento reencarnatório, todos nós temos um planejamento para reencarnar, aquela parte com a qual nós nos comprometemos. Vamos nascer para trabalhar esses aspectos. Então, isso começa a aflorar. Isso começa a eclodir. E aí nós vamos ver, às vezes é a falta de aceitação do corpo,
às vezes é a falta de aceitação do seu sexo, às vezes é um estranhamento em relação à própria família, conflitos que começam a surgir. Por isto, que hoje no movimento espírita, nós evangelizamos os espíritos desde antes do ventre. Porque nós temos as reuniões mediúnicas em que nós recebemos os espíritos desencarnados, preparando-se para renascer, em preparação no mundo espiritual. Quando o espírito adentra este casulo preparatório que nós chamamos útero materno, ele continua sendo evangelizado, porque nós temos os encontros de pais gestantes, os encontros de pais, em que a mãe e o pai podem fazer um pré-natal do espírito, preparando-se para acolher não alguém que eles projetaram, que eles sonharam, mas um espírito imortal que tem a sua trajetória. E que não raro, naqueles momentos em que o pai e a mãe, durante o sono físico, são retirados pelos benfeitores amigos que cuidam da família, encontram esse espírito e combinam: nós vamos te acolher. Olha, mas eu tenho este e aquele problema. Não tem importância. Nós temos compromisso contigo, nós queremos te amar, queremos te receber. Então, este momento da adolescência e da juventude é o momento em que essas questões elas precisam ser consideradas. Nós não temos ali alguém que nós traçamos um caminho. Eu quero que você seja isso, você vai ser isso, eu quero que você se comporte desta maneira, eu quero. Nós queremos muita coisa. E é claro que, como pais e mães, nós temos o dever de educar os nossos filhos, mas eles são universos únicos. Eles acolherão aquilo que tiverem força para acolher. E eles farão as suas escolhas, independente daquilo que nós quisermos. Então, o primeiro ponto da concepção do que é o jovem, do que é ser jovem, é ser um espírito imortal, com a sua história, os seus compromissos, as suas carências, as suas potencialidades e as suas necessidades. A evangelização, como nós dizíamos, vai trabalhando esse espírito imortal na espiritualidade através das reuniões mediúnicas, no ventre materno através dos ciclos de pais gestantes, e depois a evangelização de bebês. Vocês viram a Marina aqui? A Marina, desde os 2 meses, está na evangelização de bebês. Depois nós vamos tendo ciclos, jardim, maternal, jardim, 1º, 2º, 3º ciclo, por idades. E depois nós vamos ter os ciclos da juventude, até os 21 anos, quando então o jovem está preparado para ingressar nos grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ensino de adultos. Então, este jovem é alguém que necessita, acima de tudo, além de ter os pais biológicos ou os seus responsáveis biológicos, o jovem precisa hoje ter paternidade e maternidade espiritual. A paternidade e a maternidade espiritual, nós lembramos, queremos trazer aqui uma figura
do cristianismo primitivo. A gente vai pensar, tá, mas vai falar de alguma coisa que aconteceu há 2000 anos para os dias atuais? Sim. Porque aquilo que está distrito à lei divina não muda jamais. Pode mudar a maneira de se colocar, a interpretação que se faz, mas a lei divina é como o próprio Deus, ela é imutável. Então, nós temos uma figura de um jovem que era, se fosse um jovem dos dias de hoje, ele seria alguém que teria uma carreira jurídica brilhante. Seria imbatível nos tribunais, andaria com ternos Armani, com uma Ferrari último tipo. Seria esse perfil hoje. Na época, era um doutor da lei, que era admirado no Sinédrio e que era um adversário mortal dos cristãos. Chamava-se Saulo. Saulo, que tinha nacionalidade grega, romana e judaica. Era alguém que tinha passaporte, com entrada franca nas grandes civilizações da época. Muito bem. Este homem perseguiu tantos cristãos, tanto, que um dia ele vai com a sua escolta, depois que a noiva morreu, e que ele, enlouquecido de dor, atribuiu mais uma vez a morte da noiva a um velho cristão chamado Ananias. E ele então vai para Damasco da Síria, atrás de Ananias, para prendê-lo, matá-lo. E às portas de Damasco, ele literalmente caiu do cavalo. Sol a pino, e uma luminosidade imensa o envolveu. O cavalo empinou, ele foi ao solo no meio do deserto e encontra quem ali? Jesus. Jesus pergunta a ele: Saulo, por que me persegues? Era uma visão espiritual. E naquele instante eles têm um diálogo que só ele vê. Os outros que o acompanhavam pensam que o calor, o sol a pino, enfim, tinham enlouquecido o seu Senhor. E ele trava um diálogo com Jesus, que mudou radicalmente a sua vida. Quem caiu ao solo foi o perseguidor dos cristãos, o jovem arrogante, mas que com toda a sua arrogância, com toda a sua impetuosidade de combater Jesus e os cristãos, achava que estava cumprindo a lei ensinada pelos seus antepassados, a lei de Moisés. Mas quem se ergue do solo é um outro homem. É alguém que serviu a Jesus, que ele perseguia, até os últimos dias da sua existência. Foi com o nome de Paulo de Tarso, que ele trocou depois, de Saulo para Paulo de Tarso, o maior dos cristãos. O cristianismo espalhou-se pelo mundo conhecido pela atividade, pelo comprometimento, pelo testemunho deste jovem de Tarso. Pois é em Paulo que nós vamos buscar inspiração para compreendermos o que o jovem precisa.
E quando nós dizemos que o jovem precisa de paternidade espiritual e maternidade espiritual, nós estamos dizendo que os nossos jovens hoje precisam de amparo. Há muitos anos, há quase 40 anos, nós tivemos a bênção de evangelizar juventude. E podemos sentir o que significa ser mãe espiritual dos jovens. Porque é conosco, com o evangelizador, que eles se abrem, que eles falam dos seus conflitos. É da gente que eles querem ficar perto. Às vezes, não conseguem fazer isso com a família. Por mais que a gente estimule, por mais que a gente converse, é conosco. Então, a nossa casa vira a casa deles. Somos nós que os carregamos para lá, para cá, para os eventos, para as confraternizações. E o tempo passa, e às vezes a gente encontra algum deles já com o cabelo grisalho, com os filhos moços, e a gente continua sendo a referência. Quando surge alguma dificuldade, hoje com as redes sociais é muito fácil deles identificar, é lá no nosso Facebook, é lá no nosso Messenger, que está o pedido de socorro do jovem de ontem para o evangelizador de sempre. A mãe, o pai espiritual. E Paulo fazia isto, querem ver? Quando chegou no final da sua trajetória, em que ele já estava preso em Roma, flagelado, sabendo que ia morrer. Paulo incomodava muito as autoridades constituídas da época, porque a sua proposta de vida era completamente diferente. Então, preso, torturado, ele escreve uma carta a um jovem que ele conheceu com 13 anos, que tinha uma avó chamada Lloyd e uma mãe chamada Eunice. E a este jovem, aí já com uns 18 anos, que ele escreve esta carta. Esse jovem chamava-se Timóteo. E olha como ele intitula a carta: a Timóteo, meu amado filho. Às vezes, os nossos jovens precisam dessa paternidade. Nós temos crianças que são terceirizadas desde o berço, em que tem tudo, materialmente falando. Mas a maternidade, esse compromisso, essa segurança que só o amor é capaz de dar. Não é dar coisas, não é deixar de dizer não, não é deixar de frustrar, porque a frustração faz parte da vida. Mas é a segurança de saber que estamos ali. Isto, na evangelização da juventude, nós devemos buscar entregar ao jovem. A correria de hoje, a administração do tempo, sem priorizar a tarefa, por vezes tem nos feito esquecer disto.
Paulo nos ensina a Timóteo, meu amado filho. E ele escreve para Timóteo, aquele prisioneiro, aquele homem todo machucado, flagelado, não é para reclamar, ele escreve para orientar. Que isto também é algo que o jovem precisa, do nosso testemunho na dor. Nós não podemos nos ocupar dos nossos jovens quando nós não estamos com problemas financeiros, quando nós não estamos ameaçados por um vírus. Nós temos que nos ocupar deles sempre. Paulo vai dizer a ele assim: dou graças a Deus. Vocês já imaginaram um preso dizendo isso? Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura. Aqui tem outra lição para os jovens. A conexão com Deus, essa gratidão que nós precisamos ensiná-los a ter para com Deus em qualquer circunstância. Não é na hora em que tudo sorri, não é na hora em que as notas no colégio foram as melhores, não é na hora em que eu ganhei o presente que eu queria, a viagem que eu queria fazer. Não. É sempre. Porque se somos um espírito imortal, nós precisamos compreender que as nossas dificuldades são nossas dificuldades para nos ensinarem a sermos melhores. Eu tenho na vida hoje o que eu preciso. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. Só que eu passo isto para o jovem, seja ele meu filho, meu evangelizador, meu vizinho, dando testemunho de que eu entendo isso na minha vida, de que eu sou grata à vida que eu tenho. Porque às vezes a única coisa que a gente precisa é que nos deixe nascer. Eu tenho certeza disso. E ele fala aqui que ele serve a Deus com a consciência pura desde os antepassados. Isso é uma carta escrita há 2000 anos, nós temos que contextualizar. Nós precisamos, sim, sermos gratos aos nossos antepassados. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Você vai dizer, amado, tu não está entendendo, Beth. Meu pai bebia, batia em mim, batia na minha mãe, quebrava tudo em casa. Aí o outro vai dizer, e a minha mãe que me abandonou? Não importa. Eu estou aqui. A maior dádiva que alguém recebe é a vida. E quando alguém nos deixa nascer, fez tudo. Eu ontem ouvi um amigo querido dizer assim: sou filho de uma empregada doméstica que engravidou de um filho do patrão. Quando descobriram, mandaram ele embora, sumiram com ele, e ela voltou para o interior de onde veio, para junto da família. Passou fome, passou todas as dificuldades, e eu nasci. E eu estou aqui. E um dia ela me disse, vá, meu filho, eu queria ter feito tanta coisa na vida, queria ser psicóloga. Aí
eu trouxe todos os meus diplomas. Tudo aquilo que eu produzi na vida, e disse, mãe, isso aqui é teu. Isso aqui, ó, é culpa tua. Porque se não fosse tu, não estava aí. E é verdade. Nós nascemos, e a gente precisa dizer isso para o nosso jovem, tu nasceste com todos os elementos para vencer. Então, agradece. Quem te permitiu estar aqui. Porque se não te permitisse, seria mais complicado, tu terias que buscar um outro pai, uma outra mãe, quem sabe, aguardar quanto tempo. Então, às vezes, essa redoma que a gente cria em redor dos nossos jovens, como se eles fossem quebrar ao contato do primeiro temporal, vai fragilizando esse espírito imortal e vai fazendo com que ele desconheça suas potencialidades e não desenvolva. Não as desenvolva, não as aprimore. Então, gratidão a Deus, gratidão aos pais. Mas Paulo diz mais. Deixa eu cuidar o horário. Paulo diz tanta coisa que a gente podia amanhecer, né? A outra questão que ele diz assim. Essa carta tem 4 capítulos, eu estou lendo 2 ou 3 frases do primeiro. Diz ao jovem, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Os jovens, eles têm muita força, muita vontade, muitos sonhos. E é bom que eles tenham isso. A ousadia é uma característica da juventude. E é muito bom que seja assim. Mas o jovem precisa do espírito de moderação. Nem do medo que impede o crescimento, porque às vezes nós ficamos assim, meu filho, mas e se tu fizer isso, e se tu fizer aquilo, e se não der certo? Deixa não dar certo. Se não der certo, quantas vidas nós já tivemos que não deram certo e a gente está aqui? Não é? Mas ele precisa da moderação. O que é a moderação? É o respeito às leis divinas, principalmente ao outro. Tudo que nos traz sofrimento é porque nós pensamos primeiro em nós, não pensamos no outro. Então, na sexualidade, que é um grande desafio hoje, sexo é sagrado, é uma energia divina. Ela é utilizada tanto na relação de um para com o outro, quanto ela é utilizada nessa palestra que eu estou fazendo. Eu estou usando energia sexual aqui, porque ela é energia criativa. Se eu praticar esporte, eu estou usando, canalizando energia sexual. Se eu pintar um quadro, se eu escrever um livro, se eu tocar o meu violão, é energia sexual. Mas qualquer energia da alma, ela não pode machucar os outros. Ela não pode causar mal ao outro. Isso nós precisamos orientar o nosso jovem. Ouse, transforme, tenha força, fortaleza, mas respeite o outro. Respeite o outro. Porque aquilo que a gente joga no mar da vida, ele devolve.
Se você produzir dor, você colhe dor. Se você produzir indiferença, você recolhe indiferença. Se você produzir amor, companheirismo, você recolhe isso. Ah, mas eu conheço tanta gente que é boa e só recolhe. Existem processos. Além, por isso que nós somos um espírito imortal. Tem coisas que nós não geramos hoje, mas nós geramos ontem. Estão nos desafiando a sermos melhores. E a última frase que eu vou trabalhar em razão do nosso tempo. Paulo diz assim: que ele faz e pensa em Timóteo nas orações, noite e dia. A oração, ela é uma força tão poderosa que quando nós aprendermos a manejar a prece, com certeza nós estaremos estabelecendo na nossa vida um patamar diferente de sentimentos. Quando nós oramos com unção, com concentração, nós sentimos a presença daqueles amigos espirituais que cuidam de nós. Nós sentimos paz, nós sentimos força. Mas existe algo que os orientais chamam estado de oração, que é diferente do fazer a oração. Porque quando nós estamos orando, agora nós vamos fazer a prece no final aqui, nós fechamos os olhos, nos deixamos envolver pelas vibrações da prece. São momentos em que nós entramos em contato com o melhor que nós temos. Quando nós saímos ali na rua, é preciso manter o estado de oração. É preciso lembrar que dentro de nós existe um ser que tem coisas boas, que é capaz de compreender, que é capaz de perdoar, que é capaz de ser gentil, que é capaz de sorrir para os outros. Isso é viver em estado de oração. Que é capaz de silenciar quando alguém diz alguma coisa infeliz e a gente fica com a vontade de retrucar. E aí a gente fica pensando, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou me irritar, eu vou lançar adrenalina na minha corrente sanguínea, o coração vai bater e daqui a pouco eu estou arregimentando para mim uma enfermidade a longo prazo. Então a gente diz, olha, vamos deixar assim, um dia com certeza essa pessoa vai cair em si, vai pensar diferente. Isso é estado de oração. A juventude é impetuosa. Eles dizem o que pensam. Então são nesses momentos que nós precisamos às vezes sentar com eles. A gente faz muito nos encontros de evangelização, deixa-os trazerem as suas inconformidades, os seus conflitos, e vai conversando com eles. À luz da doutrina espírita, que é uma doutrina eminentemente educativa. Se nós fizermos um pouco dessas coisas que falamos, nós estaremos exercendo paternidade e maternidade espiritual. E estaremos impondo as nossas mãos. Paulo manda Timóteo exercer o dom despertado pela imposição das mãos.
Quantas pessoas puseram as mãos nas nossas vidas? O seu Belcino pôs na tua, despertando em ti o amor pela doutrina espírita. Tu escolheste seguir. És o trabalhador que és hoje, não é, Antônio? Quantos de nós tivemos criaturas, alguém que nos deu o primeiro livro espírita, colocou as mãos na nossa vida? Alguém que um dia passou e convidou, vamos lá no centro espírita, colocou as mãos nas nossas vidas. Mas é preciso que daí nós façamos as escolhas acertadas. Então nós esperamos hoje estarmos colocando as mãos na vida de vocês, dizendo que a gente não sabe quem é que está aqui hoje. Nós não sabemos. Que espíritos são esses que estão aqui? De onde vocês vêm? Quais são os compromissos espirituais? A gente não sabe. Mas uma coisa nós sabemos. Todos aqui somos filhos de Deus. E filhos de Deus nasceram para vencer. Por mais difícil que seja. Então, meus amigos queridos, fiquemos com o nosso coração pleno das vibrações deste momento. Quantos temores que nos afligem, não contabilizemos isto. Façamos a nossa parte, os nossos cuidados, não é? Mas as lutas humanas, elas são para que nós possamos delas sair melhores. São para provocar um movimento ascendente na evolução da Terra. Eu recordo que em 2009, 2008, agora não me lembro bem, nós tínhamos um congresso na Fiergues agendado, lembra, Luiz Cláudio? E nós estávamos com a gripe suína, H1N1, sei lá como é. E todos os eventos, 2009, todos os eventos estavam sendo cancelados. E nós nos reunimos e pensamos assim, o congresso será um grande hospital da alma. Serão as vibrações desse congresso que irão sanear a psicosfera espiritual que pode estar alimentando esses vírus. E fizemos o congresso. E nada se complicou naquele evento. Então é preciso saber, meus amigos, que acima das nossas vãs filosofias, do nosso escasso entendimento da vida, da nossa precária visão de mundo, existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus. Deus esteja convosco.